Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Hoje nós vamos estar entrando no capítulo 2 hoje, Alfredo. Oh, que maravilha. Acredita, episódio número 8, né? O último episódio, nós falamos sobre o mensageiro e as 7 estrelas. E hoje nós estamos dando início a esse episódio. Já agora, ó, já começamos a entrar em campo, né? Agora já começou. Começando a entrar em campo. Seja bem-vindo mais uma vez, Alfredo, né? Muito obrigado. O prazer de estar contigo aqui mais uma vez, trazendo a palavra no Parabolando Podcast. E convido a você que está nos ouvindo, compartilhar o nosso programa. Alfredo, estamos prestes a bater os 1000. Oh, que maravilha. Parece a bater os 1000 inscritos, né? Uma longa caminhada, mas com certeza já estamos bem pertinho. Chegando. E eu agradeço a você por estar se inscrevendo no canal, compartilhando, dando o seu joinha e fazendo o seu comentário, né? Não deixe de dar o seu alô aí, que isso para nós é muito importante, tá bom? Então, seja bem-vindo ao nosso episódio, Parabolando Podcast mais uma vez, e estamos disponíveis aí no Instagram, no Facebook, no YouTube aqui com certeza, e também na radiowaibo.com, uma rádio brasileira, né, ali para a comunidade que está sediada ali no Japão. Beleza? Seja bem-vindo, Alfredo, mais uma vez. Estamos aí hoje no capítulo 2 de Apocalipse. Então, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos aí que estão nos ouvindo, que têm nos acompanhado aí nesta viagem aqui pelo livro do Apocalipse, né? E hoje nós vamos iniciar então o capítulo 2, que é quando Jesus aparece para João e ordena ele que escreva a carta às 7 igrejas que estavam na região da Ásia, onde é a Turquia hoje. Certo, é a Turquia, né, rapaz? Onde está acontecendo as coisas terríveis, né? Terremoto e tudo. Ali era a região da Ásia Menor, que era uma parte do Império Romano, que o Império Romano conquistou toda aquela parte, e ali ficava a parte oriental do Império Romano, onde é a Turquia hoje, tanto que Constantinopla é onde é a Turquia hoje ali, né? A Istambul. Istambul era a cidade de Constantinopla, que era o centro do Império do Oriente, assim como Roma era o centro do Império do Ocidente. Constantino foi o único que juntou os dois, né? Ele conseguiu juntar os dois impérios e foi imperador dos dois. Sim. Então, no capítulo 2, Jesus, falando com João, ele diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso. Então, nós vamos ver várias igrejas aqui. Depois virá Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes. Mas a primeira igreja endereçada foi Éfeso. E o porquê Éfeso? Éfeso era a capital daquela região. Era a cidade mais importante que tinha ali, uma cidade portuária, uma metrópole na época. E é uma cidade de muito comércio, o comércio era muito forte. E havia algumas coisas interessantes ali em Éfeso. Por um exemplo, nós vemos no livro de Atos, quando Paulo vai a Éfeso, Paulo teve um problema lá. Porque Éfeso, por ser uma cidade portuária e por ser uma cidade pagã, veja que a igreja estava aqui em Éfeso, não como nós estamos hoje. A nossa ideia aqui no Ocidente é uma ideia muito diferente. Diferente, né? Muito diferente. Por quê? Porque todo o Ocidente, desde o Canadá até a Terra do Fogo, na Argentina, todo o Ocidente, a América inteirinha, ela foi colonizada pós-cristianismo. E os colonizadores eram cristãos. Então chega Pedro Álvares Cabral, chega no Brasil, ele chega com a cruz, ele põe o nome de Terra de Santa Cruz. Põe a cruz, celebra uma missa, né? Vem Colombo para a América, e sempre vinham monges, religiosos juntos. Fernão Cortés, né? Dos espanhóis também, né? A cruz era uma coisa... A cruz vinha junto, porque inclusive o Império Português, quem estudar o Império Português, você vai ver que Portugal ganhou do Papa o direito de ordenar os seus próprios bispos, né? O pallium, que ele falava que era dado a eles, para eles poderem ordenar os seus próprios bispos, de tanto ele ia avançando e ir catequizando. Essa era a proposta, nós vamos levar o evangelho. Não era só a conquista, não, ele levava também a cruz, como se dizia, né? Sim. Então, por nós termos sido
colonizados e já chegaram com o evangelho, com a catequese, depois vieram aqui na América os Pilgrims, Sim. Né, quando chegaram em 1620 aqui, né, vieram de uma perseguição religiosa e vieram aqui, implantaram a igreja protestante, vieram os puritanos, os Quakers. Todo esse povo vieram para cá, os metodistas. Não queira que não, existe uma base cristã. A base cristã, a ideia nossa, a ideia da América, a ideia americana, a cultura é uma cultura cristã, não é? Então, quando uma pessoa está em problema, o que ele fala? Oh, meu Jesus, oh, meu Deus do céu. Você não vê ele clamando outro Deus. Porém, Éfeso, nessa época, o cristianismo estava começando, e eles não conheciam nada de cristianismo, e essa igreja estava nesta cidade que tinha como deusa Diana. Diana dos Efésios. Então você veja que Paulo arrumou esse grande problema. Dos Efésios, olha só, uma propriedade. Propriedade. Você veja que Paulo arrumou um grande problema lá. Porque quando ele começa a evangelizar, o que acontece? Eles faziam estátuas de Diana e vendiam. Sim. Quando eles veem as pessoas se convertendo, eles falam, ó, esse cara vai trazer problema para nós. O nosso comércio vai nos arruinar aqui na cidade. Sim. E então foram lá pro teatro lá e 2 horas gritando, grande a Diana dos Efésios. Teve que ir o cônsul lá dizer, ó, gente, vamos parar com isso, porque senão Roma vão pensar que nós estamos em revolta aqui, vai vir aqui e vai ser pior para nós. A gente sabe que Diana é a nossa deusa e tal. Então, quem era Diana? Também chamada de Artemis, né? Era a deusa da fertilidade, também deusa dos caçadores. E como era o culto feito a Diana? Né? Você vê a estátua de Diana, era cheia de seios, que era a deusa da fertilidade. Como se cultuava a Diana? O culto a Diana, o culto da fertilidade, era feito da seguinte maneira. Existia ali em Éfeso, mais ou menos 1000 prostitutas a serviços cultuais, prostitutas cultuais no templo. Elas ficavam atrás do templo e elas ficavam ali. Elas estavam ali para todos que chegassem na cidade e quisessem cultuar Diana, ter relações com elas. Isso para o Ocidente é algo... Para nós que fomos colonizados por cristãos... Isso não bate, né? Não entra na nossa cabeça. Como que é isso? Não é? Então, o que eles pensavam? Eles pensavam, se ela é deusa da fertilidade, quanto mais orgias fizermos, mais a terra vai produzir, mais as coisas vão dar. Então, o culto a Diana passavam-se em orgias e bebedices. Tem o deus Baco também, né? Que era bebedeiras, que era o deus do vinho. E ali era toda aquela... Por isso que é chamado de bacanal, por causa do deus Baco, não é? Essa era a cultura ali da cidade de Éfeso. Essas prostitutas, veja que coisa interessante. Elas vestiam aquela túnica bem curta e quando era março, abril, que era a época da primavera, elas andavam no meio da cidade se oferecendo. Sim. Para que fossem cultuar no templo da grande Diana. E elas ficavam grávidas, não podiam ficar com os filhos. Os filhos ficavam órfãos elas ficavam órfãos de mãe, que não podiam estar com a mãe. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve nas suas cartas a Éfeso, ele fala muito do amor do Pai, do Deus Pai, da paternidade. Quando ele escreve aos Efésios, fala de família, fala muito de família. Quando ele escreve aos Efésios, ele fala muito filhos, do amor paternal, do Deus como pai, de filhos. Porque a cultura ali era uma cultura muito terrível. É verdade. Não é? Você vê nas viagens que Paulo faz a Éfeso, ele deixa Priscila e Áquila, que foi a palavra de ontem que nós ouvimos no culto, uma palavra maravilhosa, né? Exato, né? E ele discutia com os judeus, haviam judeus lá, mas era uma cidade que vivia em torno do culto pagão, né? E em torno de uma cidade muito dinheirista, porque era polo, era metrópole, uma cidade muito agitada. Rapaz, cidade portuária, né? Rapaz? Portuária. Inclusive os rios que tinham ali, quando dava enchente, que não dava para ir pelo mar, se navegava pelos rios de Éfeso. Porque ali é um conjunto de ilhas, né? Exato. Tem muita ilha, né? São muito braços de mar, né? Então, o que acontecia? A cidade muito agitada. E a cidade fervia e com essa cultura pagã, a deuses pagãos. Sim. E nessa cidade estava lá uma igreja de Cristo. Então, a primeira coisa que nós entendemos aqui, né? É que Jesus veio para os perdidos. Não é? Com certeza. Veja, serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, na Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Quando Jesus ele fala assim, ó, eu não vim chamar
os sãos, eu vim chamar os perdidos, os pecadores. Ele está falando muito sério disso. Tanto que a igreja dele tem uma igreja aqui nesta cidade de Éfeso. Como Corinto, né? Como Corinto, que é uma cidade muito parecida com essa aqui. Muito parecida, eram os costumes gregos que haviam ali, né? Então, por conta disso, essa cidade era uma cidade terrível, né? De cultura pagã, de adoração a deuses e todas essas coisas. E ela era a capital da Ásia, onde todas essas outras igrejas, essas cidades que estão aqui, faziam parte dela, pertenciam a ela, estavam debaixo do domínio de Éfeso, por isso que ela vem primeiro. Ok. Então, como se Éfeso fosse a capital e as outras cidades fizessem parte dessa capital da cidade de Éfeso. Então, nós começamos a imaginar como é que era estar ali com uma igreja ali na cidade de Éfeso. Desafio, hein? Era um desafio muito grande, porque ninguém conhecia sobre o cristianismo, ninguém sabia. Sabia sobre o judaísmo, mas era como se fosse a religião lá dos hebreus, que estão aqui no nosso meio. Eles vieram, porque o judaísmo vinha trazendo consigo também a nacionalidade judaica. É uma carga de tradição, né? Exato. Então o cara ele sabia que ele era um hebreu e era judeu. O cristianismo é para todos, o mundo inteiro. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o muro da divisão foi tirado. Ele fala lá em Romanos, né, para gregos, para gregos, judeus, para todo mundo. Já não existe mais divisão, não é? Então, qualquer um pode ser cristão, até um cidadão de Éfeso é acostumado a esses cultos. Pensou como é que era esse ambiente, Alfredo? Imagine. Então, você imagina você com esse é o pano de fundo. O pano de fundo. Você imagine você com o seu filho, né, criança, mês de março, aquelas prostitutas andando no meio da cidade, chegando para você, se oferecendo a você para ir prestar um culto a Diana. E você cristão? E que na cultura local é uma coisa normal. Era uma coisa até incentivada, porque se você não prestasse culto a Diana, podia vir uma praga da cidade, podia a cidade não ter produção, não ter produção, não ter muitas coisas acontecerem, né? Como é que os cristãos agiam nesta cidade de Éfeso, não é? Então o pano de fundo aqui, onde a igreja estava, era esse. E havia ali a igreja, os tempos de Paulo. Paulo faz suas viagens, Paulo vai a Éfeso, Paulo deixa Priscila e Áquila, depois Apolo está lá em Éfeso, né? E o evangelho vai crescendo ali, vai crescendo, vai crescendo. Meu Deus. Não é? Uma coisa maravilhosa, uma coisa tremenda. É a pedra que Daniel viu enchendo toda a terra, né? Cortada sem a ajuda de mão. Então, Jesus pega e fala, olha, ao anjo da igreja que está em Éfeso, essa cidade perdida, essa cidade que está adorando Diana, essa cidade que está assim, né? Escreve, isto diz aquele, como nós falamos no outro episódio, né, que tem na mão direita as 7 estrelas e que está no meio do candeeiro de ouro, que é Jesus Cristo. Exato. Aí no versículo 2 ele diz assim, olha que coisa interessante, ele diz assim, olha, conheço as tuas... Esse aqui está endereçado direto ao bispo. Conheço as Ele está falando para o bispo assim, olha, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança e que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são e os achaste mentirosos. Então, nós vemos o tema de hoje, conheço as tuas obras. Então, no meio de uma cidade como Éfeso, num lugar como era essa cidade, diferentemente do que é aqui no Ocidente, um bispo de uma igreja não tinha reconhecimento nenhum. Quem reconhecia a obra de um bispo, de um pastor? Reconheciam as sacerdotisas e os sacerdotes do templo de Diana. Eram famosos, tinham fama, eram chamados para as festas, o imperador estava com eles, né? Mas este bispo estava trabalhando, mas não tinha, o reconhecimento dele era zero. Então, muitas vezes, para nós que estamos trabalhando para Cristo, às vezes muitas pessoas ficam pensando, puxa vida, estou fazendo tanto e não tenho o reconhecimento do que estou fazendo. Chega a desfalecer, né? A pessoa às vezes chega a desfalecer, né? Fala, puxa vida, tanto que eu faço, mas o mais importante é que tem um que conhece as nossas obras. Amém. Não é? E veja, ele fala diretamente, olha, imagine
o bispo que estava aqui na igreja de Éfeso, num trabalho árduo, de repente ele recebe essa carta de João. E ele fala, ó, Jesus Cristo apareceu para mim na ilha de Patmos e mandou escrever para você. E sabe o que ele mandou falar para você? Eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você está fazendo. Tudo. E aí ele diz assim, ó, eu sei que eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Eu sei que você está trabalhando arduamente em Éfeso, porque eu sei que não é fácil. Muitas vezes nós dizemos, não está fácil, está difícil. E Jesus Cristo fala para você, eu sei que está, eu conheço, eu tenho conhecimento da sua obra, porque os meus olhos são de fogo e eu vejo, eu tenho onisciência de tudo que está acontecendo. Então, quando você vê isso, está ligado diretamente à visão que ele teve do Cristo Deus, da onisciência. Ele fala, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Quer dizer, eles estavam firmes e fortes. Perseverar num lugar desse não é fácil, porque perseverar num lugar onde tudo é a nosso favor é a coisa mais fácil que tem, não é? Você é igual a torcida da Portuguesa, né? Rapaz, tá lá na 4ª divisão, estou... Firme e forte. Não é? Portuguesa de Desportos, lá de São Paulo. Desportos, lá de São Paulo, Canindé. Não é? Para quem é paulista aí, sabe quem está falando. Sabe o que nós estamos falando. Então, perseverar nas adversidades é uma coisa muito difícil. E aqui era a adversidade. Jesus falou, eu conheço a tua perseverança. Você tem perseverado. Você está aí nesse meio dessa pessoa, está tudo contrário, é um lugar pagão. Eu imagino que deva ter sofrido muito com... Imagina para você... discipular pessoas que saíram de um culto a Diana. Camarada recebeu Jesus, mas aos 40 anos, e até os 40 anos... Ele estava nessa. Ele adorava Diana e fazia tudo aquilo. Para discipular um camarada desse. Quantas caídas esse camarada pode ter? Né? Quantas vezes ele pode vacilar? Está escrito aqui na frente mais, né? Uhum. A tua perseverança. E que não pode suportar os maus. Isso aqui era dentro da igreja. Veja, era dentro da igreja. Ele não está nem falando dos que estão fora. Uhum. Os maus que estão dentro da igreja. E que maus são esses? Ele fala assim, ó, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Líderes que estão dentro do meio, né? Do meio. Então, o que acontecia aqui na época? Você vê que Paulo, quando ele escreve nas suas cartas, tem carta de Paulo que ele escreve dizendo assim, olha, se alguém escrever que não seja desse jeito que eu estou escrevendo, não sou eu. Porque haviam pessoas que escreviam carta para as igrejas e assinava como Paulo para desvirtuar a doutrina. Fake news. Fake news. Não é? Fake news. Então, só para relaxar. Além da perseguição que a igreja sofria de fora, do Império Romano e dos não cristãos, tinha perseguição de dentro, de pessoas que queriam desvirtuar a igreja do seu caminho e escreviam no nome de Paulo. Que coisa, bro. E outros chegavam e se apresentavam na igreja como apóstolos. Então, por um exemplo, estava lá o bispo da igreja e chegava uma pessoa, às vezes com uma carta falsa. Sim. Dizendo, eu sou apóstolo, eu vi Jesus Cristo. Ué, rapaz, mas isso é 2000 anos atrás. Você vê? Há 2000 anos atrás, né? Ó, eu sou discípulo do apóstolo Pedro. Estive com ele. Tal. Eu sou apóstolo, eu sou enviado. E então, o bispo chega e fala, ok, você é apóstolo e tal. Como é que ele vai saber? Nós não tínhamos um celular para ligar e dizer, ó, fulano tá aqui. O pessoal tá aqui aí. A carta demorava quanto tempo para chegar? Para chegar. Então imagina o cara ligando para João, tem um cara aqui dizendo que é seu discípulo. Não existia isso. João tá preso. Ele já estava morto. E ele chegava se dizendo apóstolo. E aí o que acontecia? Ele às vezes deixava a pessoa pregar. De repente ele olhava e falava, peraí, isso não é doutrina apostólica. Aí a bomba. Uhum. E aí ele colocava na prova. E aí chegava pro cara, vem cá, me fala aqui, aonde está baseada a sua fé? E achou mentiroso. E não suportou eles. Dizia, ó, vocês estão fora daqui. Uhum. Vocês são maus, vocês são falsos profetas, vocês são mentirosos. E expunha a pessoa para a igreja. Ó, não ouçam eles. Porque o apóstolo Paulo diz assim, olha, ainda que desça um anjo do céu
e preguem um evangelho diferente desse que nós temos anunciado, seja esse anjo anátema, maldito, amaldiçoado, porque essa é a palavra que tem para eles. Agora veja que o próprio apóstolo Paulo tinha falado a esse respeito no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, quando Paulo começa tá se despedindo ali da igreja de Éfeso, né? Vamos lá para o versículo 25, aonde diz assim, olha, o apóstolo Paulo dizendo: agora, na verdade, sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Uau. Então Paulo aqui está fazendo uma despedida para a igreja. Falou, olha, eu estive com vocês, pregando o evangelho e tal. Eu sei que nunca mais vou ver vocês. Imagine que ficou para os irmãos, né? Uhum. Imagine o pastor Juraci chegar aqui e dizer assim, ó, nunca mais, eu não vou ver mais vocês. Você tá doido, não é? Pode. Então, ele diz assim, olha, versículo 26, portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos, pois nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Estou inocente do sangue, porque eu anunciei. Agora no versículo 28 ele diz assim, olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ele está falando para os bispos, para os pastores. Olhe por vocês mesmos e pelo rebanho ao qual Deus constituiu vocês, Deus deu para vocês como pastores desse rebanho, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então Paulo fala, olha, então apacenta a igreja de Deus, porque Jesus Cristo comprou esses irmãozinhos com o seu próprio sangue, eles são preciosos para Deus. Versículo 29. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos, cruéis que não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai. Lembrai-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de moestar-vos com lágrimas a cada um de vós. Uau, é forte. Então Paulo tinha avisado, irmãos, eu não vou ver mais vocês, mas eu estou inocente do sangue de vocês porque eu preguei o evangelho. Mas depois que eu sair, sabe o que vai acontecer? Virão lobos. Esses que está escrito aqui. Está aqui. Porque isso aqui aconteceu aí em torno de 20 a 30 anos, mais ou menos, depois. Depois da partida de Paulo. Uhum. Então Paulo estava lá, mais ou menos, vamos pôr aqui anos 66, 65 por aí. Ali. Né? E aí o que acontece? Paulo vai preso, nunca mais vê eles, a igreja está indo. O que acontece aqui? Uhum. Os lobos que Paulo tinha falado entraram no meio. Estão aqui, ok. Mas o bispo ali de Éfeso era uma pessoa que tinha conhecimento. E aí a importância, irmãos, de nós buscarmos o conhecimento e conhecer a doutrina de Deus verdadeira. Para pôr à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Então há uma importância muito grande. Hoje, principalmente nos nossos dias atuais, há uma certa banalização ou um certo esfriamento quanto à busca do conhecimento da doutrina verdadeira de Cristo. Uhum. Não é? E é por isso que às vezes entra na igreja o quê? Doutrinas falsas, lobos. E não é isso. Santo Agostinho dizia que a mentira ela vem sempre com uma sombra de verdade. Porque se você ver alguma mentira de uma vez, ninguém vai acreditar. Ela vem encoberta, ela vem disfarçada. A heresia dita assim, a heresia é é uma mentira com um pouquinho de verdade. Com um pouquinho, esse porque é chamado herético. Porque o herege, por um exemplo, como é que eu vou colocar aqui para não ofender ninguém? Sim. Uhum. Vamos supor, uma pessoa que não é cristão, ele fala alguma coisa não cristã. Ele é um herege? Não.
Herege é só aquele que fala no nome da igreja aquilo que a igreja não prega, aquilo que o evangelho de Jesus Cristo não prega, aquilo que a Bíblia não prega. Então, a importância de conhecermos a doutrina da igreja desde o começo. A igreja tem 2000 anos, né? E nesses 2000 anos, a doutrina que Cristo pregou é a mesma, ela não muda. Houveram pessoas que foram lobos, que desvirtuaram, que saíram, mas a doutrina dos apóstolos ela vem e continua. Então você veja, quantos de nós, falando para a igreja no geral, conhecem o credo apostólico de Niceia de cor e salteado? Eu creio em um só Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, Deus de Deus, luz de luz. Não é? Quem conhece esse credo inteiro, não é? É preciso conhecer esse credo e conhecer cada sentença, não é? O porquê que está falando, creio em um só Deus. Por que Jesus Cristo, seu único Filho, unigênito, o que é ser unigênito do Pai, único de Deus, nascido de Deus, gerado de Deus, não criado. Né? Essas doutrinas precisam ser criadas, precisa ser batida. Nós falamos sempre dessas doutrinas aqui, às vezes o irmão fica até enjoado, né? De tanto que nós batemos em cima. Por quê? Porque pode entrar, e quando entra alguém com alguma doutrina diferente, você põe à prova. A igreja ensinou isso todos 2000 anos. Amém. Olha aí. Meu Deus. Alfredo, olha só o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aí? Só falta um versículo aqui só, ué. Então vamos lá. O 3. O versículo 3 para nós, não vai dar para nós terminarmos hoje. Não vai ter condições, nós vamos ter que ir para o episódio número 2, né? Tá? A parte 2 desse episódio, onde entra, né? Tem o porém. Eu só vou falar essa frase, mas vamos falar aqui esse versículo 3 aqui. Então vamos para o versículo 3 para a gente terminar, onde diz assim: tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Opa, beleza. Jesus conhece, irmão, que você tem perseverança, que por causa do nome dele você sofre nesse mundo que te oferece, que diz que você tem que estar por cima, custe o que custar, que você tem que levar vantagem. A lei do Gerson. Você tem que ter. Você tem que ter e não ser. O importante é não ser, é ter. A lei do Gerson, lembra? Ixi, vou levar vantagem. Você tem que levar vantagem, você tem que ser superior. Você tem perseverado. Não, eu tenho que ser servo, eu tenho que servir. Aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Isso é a doutrina, isso foi o que Cristo ensinou. Tens perseverança. E por causa do meu nome, sofreu perseguição, sofreu contrariedades, mas não desfaleceste. Essa é a palavra, né? Muito importante. Essa é a palavra, não desfalecer, né? Não desfalecer nunca. Ainda Paulo fala, às vezes estamos atribulados, mas nunca desanimados. Nunca tirados. Então, assim que essas são as palavras que Jesus está falando para o bispo de Éfeso e dizendo: eu conheço, eu sei tudo isso. Eu conheço, estou sabendo. Está sofrendo? Não se preocupe, irmão. Jesus conhece o teu sofrimento, ele conhece o nosso sofrimento, ele sabe. E ele diz: você não desfaleceu. Amém. Glória a Deus. Então, isso aí, ó, pessoal. Parte 1, né, da carta a Éfeso. Não tem condições de a gente fazer isso num episódio só. Nós vamos ir para a parte 2 na próxima semana. Não deixe de acompanhar, que você vai ver o desfecho dessa carta, né? Dessa carta tão forte, tão profunda, né? Que foi dada a essa pessoa que estava à frente. À frente o quê? De uma liderança, de pessoas que estavam ali, que estavam sofrendo grandes levantes, né, contra a palavra de Deus. Aqui está escrito: mas não desfaleceram, permaneceram. Então, mais uma vez, muito obrigado por você estar conosco e te vejo até o próximo episódio do Parabolando Podcast, que vai ser a parte 2 da carta de Éfeso. Das suas considerações finais, nós vamos dar o tchau já, Alfredo. Ok, então, meu irmão, minha irmã, não se preocupe, Deus conhece a tua obra. Não precisa você querer mostrar para outras pessoas que você está trabalhando, ou dizer, olha, eu estou fazendo. Não, Cristo está dizendo para você: eu conheço. Não se preocupe, eu conheço. Ele conhece. E como conhece, né? Ele conhece muito bem. Tá bom. Então, nos vemos até a parte 2 da palavra que foi mandada para o bispo, para o pastor, para o líder, para o anjo da igreja de Éfeso. Nos vemos. Tchau, tchau.